Capítulo 3 Um dia de Adão e Eva. Para entender a nossa natureza, a nossa história e a nossa psicologia, é preciso entrar na cabeça dos nossos ancestrais, caçadores-coletores. Durante quase toda a história da nossa espécie, nós vivemos basicamente da coleta da natureza. De acordo com a psicologia evolucionista, muitas de nossas características sociais e psicológicas foram moldadas durante a era pré-agrícola. Mesmo hoje, segundo os estudiosos do assunto, nosso cérebro e mente estão adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e a nossa sexualidade são o resultado do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o meio ambiente pós-industrial em que vivemos, com megalópolis, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente nos fornece mais recursos materiais e garante uma vida mais longa do que os nossos antepassados. Porém, com frequência, faz com que nos sentimos alienados, deprimidos e estressados. Para entender o porquê, os psicólogos evolucionistas argumentam que precisamos mergulhar no mundo dos caçadores-coletores que nos moldou, o mundo que ainda habitamos em nosso subconsciente. Por exemplo, por que as pessoas se entopem de comida altamente calórica que não faz bem? As sociedades atuais sofrem com a praga da obesidade e que se espalha muito depressa para os países em desenvolvimento. Para entender o motivo de nos empanturrarmos com alimentos mais doces e gordurosos, é preciso examinar os hábitos alimentares de nossos ancestrais. Nas savanas e florestas que eles habitavam, os doces altamente calóricos eram raros e a comida em geral era escassa. Um coletor típico de 30 mil anos atrás tinha acesso a apenas uma comida doce, as frutas maduras. Se uma mulher da Idade da Pedra se deparasse com uma mangueira carregada de frutos, a coisa mais sensata a se fazer era comer tanto quanto pudesse ali mesmo, antes que um bando de babuínos comessem tudo. O instinto de se entupir de comida altamente calórica está implantado em nossos genes. Podemos viver em prédios altos com geladeiras cheias, mas nosso DNA ainda acha que estamos na savana. Isso que faz você devorar um sanduíche inteiro com um copo de refrigerante na mão enquanto assiste o meu vídeo. Essa teoria do gene do açúcar é bem aceita. Outras teorias são bem mais polêmicas. Por exemplo, alguns psicólogos evolucionistas afirmam que os antigos bandos de coletores não eram compostos por famílias centradas em casais monogâmicos. Ao contrário, viviam em sociedades nas quais não havia propriedade privada, relações monogâmicas e nem mesmo a noção de paternidade. Num bando desse tipo, uma mulher podia manter relações com vários homens e mulheres ao mesmo tempo, e todos os adultos do grupo cooperavam para cuidar das crianças. Uma vez que nenhum homem sabia ao certo qual era o seu filho, todos eles se preocupavam igualmente com as crianças. Essa estrutura social não é utópica, está bem documentada entre os animais, em especial nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e bonobos. Os crentes dessa teoria da sociedade antiga entendem que as infidelidades frequentes e as altas taxas de divórcio dos casamentos modernos são o resultado de que os humanos são forçados a viver em famílias nucleares e manter relações monogâmicas incompatíveis com a nossa programação biológica. Muitos outros estudiosos rejeitam essa teoria, insistindo que tanto a monogamia quanto a formação de famílias nucleares correspondem a comportamentos fundamentais dos seres humanos. Esses pesquisadores argumentam que, embora as antigas sociedades de caçadores-coletores tendessem a ser mais comunais e igualitárias que as modernas, elas eram de toda forma compostas de células separadas, cada uma contendo um casal ciumento e os filhos que tinham em comum. É por esse motivo que os relacionamentos monogâmicos e as famílias nucleares são hoje o normal na maioria das culturas. Para resolver essa controvérsia e compreender nossa sociedade e nossa política, precisamos conhecer alguma coisa das condições de vida dos nossos ancestrais. Examinando como os sapiens viviam entre a Revolução Cognitiva de 70 mil anos atrás e o início da Revolução Agrícola há cerca de 12 mil anos. Infelizmente, há pouca certeza sobre a vida dos nossos ancestrais coletores. Não temos registros de escrita e os indícios que temos consistem sobretudo em ossos fossilizados e ferramentas de pedra. Artefatos como madeira, bambu ou couro só sobreviveram em condições muito especiais. A impressão que temos que nossos antepassados dependiam de pedras é falsa. Seria mais correto chamar a Idade da Pedra de Idade de Madeira, porque a maioria das partes das ferramentas usadas pelos antigos caçadores-coletores era feita desse material. Uma das diferenças mais evidentes entre os antigos coletores e seus descendentes agrícolas é a quantidade de artefato. Os primeiros possuíam pouquíssimos, que desempenhavam um papel modesto em sua vida.
Já no decorrer da vida de um modesto membro da nossa sociedade, esse possuirá vários milhões de artefatos, de carros a casas e de fraldas descartáveis até as caixas de celular que você cisma em não jogar fora. Quase qualquer atividade, crença ou até mesmo emoção envolve objetos inventados por nós. Nossos hábitos alimentares implicam o uso de uma série de objetos, de colheres e copos a laboratórios de engenharia genética e fornos elétricos. Nossas relações românticas envolvem anéis, camas, roupas bonitas, restaurantes e motéis baratos. Não notamos o quão presente são as coisas até a hora que temos que mudar de casa. Já os coletores se mudavam todos os meses, todas as semanas, às vezes até todos os dias, carregando nas costas o que eles tinham. Em razão disso, eles precisavam se apegar somente às coisas mais essenciais. Assim, é plausível concluir que a maior parte da sua vida mental, religiosa e emocional era conduzida sem a ajuda de artefatos. Se pensarmos, daqui a 100 mil anos, um arqueólogo pode compor uma imagem aceitável sobre nós, com base nos nossos objetos que nos acompanham. Mas quando se trata dos caçadores-coletores, temos poucos que nos ajudam a compreender suas crenças e rituais. Ou seja, tudo o que sabemos sobre nossos ancestrais se baseiam em poucos artefatos, havendo uma grande história oculta sobre essas sociedades antigas. 3.1 A sociedade abundante original. Quais suposições podem ser feitas sobre a vida no mundo pré-agrícola? Parece certo dizer que a grande maioria dos indivíduos vivia em pequenos bandos de algumas dezenas ou, no máximo, algumas centenas de membros, e que todos eram humanos. É importante reforçar esse último ponto porque isso está longe do óbvio. A maioria dos integrantes das sociedades agrícolas e industriais é composta de animais domesticados. Claro que eles não têm o mesmo status dos seus donos, mas não deixam de pertencer ao coletivo. Nos dias de hoje, a Nova Zelândia conta com 4,5 milhões de sapiens e 50 milhões de ovelhas. Há poucas exceções à regra, a maior delas são os cachorros. O cachorro foi o primeiro animal domesticado pelos Homo sapiens, o que ocorreu antes da Revolução Agrícola. Os estudiosos não concordam quando foi a data exata, mas temos provas de cães domesticados há 15 mil anos atrás. Eles eram usados para caçar, lutar e também para avisar sobre animais selvagens e humanos intrusos. Com o passar das gerações, as duas espécies evoluíram em conjunto para se comunicar de modo mais eficiente. Os cachorros que se mostravam mais atentos às necessidades e aos sentimentos dos humanos ganhavam mais cuidados e comida, tendo assim a maior probabilidade de sobreviver. Ao mesmo tempo, os cães aprenderam a manipular as pessoas para que servissem às suas próprias necessidades. Um vínculo de 15 mil anos gerou uma compreensão entre humanos e cachorros muito mais profunda que entre humanos e qualquer outro animal. Em alguns casos, cães mortos mereciam um enterro cerimonial semelhante ao dos humanos. Ao norte de Israel foi encontrado um túmulo datado de 12 mil anos atrás. A pessoa que estava enterrada era uma mulher de 50 anos junto com um filhote de cachorro. O cachorrinho estava enterrado junto com a cabeça da mulher, e a sua mão esquerda estava sobre ele, podendo assim indicar alguma conexão emocional. Mas a sociedade humana ia muito além dos animais de estimação. A maioria dos bandos de sapiens se deslocavam constantemente em busca de comida. Seus movimentos eram influenciados pela mudança das estações, pela migração dos animais e pelo ciclo de crescimento de plantas, mas circulavam dentro de um mesmo território que constituía sua terra natal, uma área que podia variar de dezenas a centenas de quilômetros quadrados. Às vezes, certos bandos saíam de suas terras e exploravam novas áreas, podendo ser por desastres naturais, conflitos violentos, pressões demográficas ou por iniciativa de um líder carismático. Essas viagens foi o que definiu a expansão humana para todo o mundo. Na maior parte, os sapiens se alimentavam de modo flexível e oportunista. Catavam cupins, colhiam frutas, desenterravam tubérculos, capturavam coelhos e caçavam bisões e mamutes. Apesar da imagem popular de caçadores, a sua principal atividade era a coleta. Essa oferecia a maior parte das suas calorias e das matérias-primas. Os sapiens não coletavam apenas alimentos e materiais, mas também coletavam conhecimento. Para sobreviver, precisavam de um mapa mental detalhado do seu território. A fim de maximizar a eficiência de sua busca diária por comida, necessitavam de informações sobre o padrão de crescimento de cada planta e os hábitos de cada animal. Precisavam saber que alimentos eram nutritivos, quais os deixariam doentes
e de que forma poderiam ser usados como remédio. Tinham que conhecer o progresso das 4 estações e os sinais que alertavam sobretudo uma tempestade ou um período de seca. Estudavam todos os riachos, todas as cavernas e todos os depósitos de minérios da redondeza. O domínio de todas essas numerosas habilidades exigia de aprendizado e prática. O sápien antigo era capaz de transformar uma lasca de pedra em uma ponta de lança em minutos. Se hoje tentarmos imitar esse feito, provavelmente falharemos miseravelmente, porque a maioria de nós não tem um conhecimento especializado e nem tanta capacidade motora para fazer esses artefatos. Em outras palavras, o coletor comum possuía um conhecimento mais amplo, mais profundo e mais variado de seu ambiente que a maioria das pessoas hoje em dia. Hoje, para sobreviver, quase nenhuma pessoa da sociedade industrial necessita conhecer o mundo natural com muita profundidade. O que você precisa de fato saber para levar a vida como um engenheiro de sistema, corretor de imóveis, professor de português ou operário de uma fábrica? Tem que conhecer muito bem seu campo de atividade, mas, com relação à maioria avassaladora das necessidades da vida, você depende cegamente da ajuda de outros especialistas, que também o próprio conhecimento está limitado a um pequeno campo de especialização. A coletividade humana sabe muito mais hoje do que os bandos antigos. Porém, em nível individual, os antigos sapiens eram as pessoas mais espertas e habilidosas de toda a história. Há indicações que o tamanho médio do cérebro humano diminuiu desde que deixamos de ser caçadores-coletores. A sobrevivência naquele tempo exigia um nível incrível de capacidade mental. Quando surgiu a agricultura e indústria, as pessoas puderam passar a depender mais das habilidades dos outros, e assim, podendo passar seus genes pouco brilhantes para a próxima geração. Os sapiens arcaicos não dominaram apenas o mundo dos animais, das plantas, dos objetos ao seu redor, mas dominaram também o mundo interno de seus próprios corpos e sentidos. Escutavam os movimentos mais sutis no mato para saber se um animal estava à espreita. Observavam cuidadosamente a copa das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se com o mínimo de esforço e ruído. Sabiam como se sentar, andar e correr da forma mais ágil e eficiente. O estilo de vida dos caçadores-coletores diferia substancialmente de região para região e de estação para estação. Enquanto nas sociedades atuais as pessoas trabalham uma média de 45 horas por semana, os nossos ancestrais trabalhavam uma média de 35 horas por semana. Caçavam apenas uma vez a cada 3 dias, e a coleta ocupava de 3 a 6 horas por dia. É provável que sapiens que viviam em áreas mais férteis gastassem menos tempo ainda para obter alimentos e materiais. Além de tudo isso, eles tinham uma carga menor de tarefas domésticas. Não tinham pratos para lavar, chão para aspirar e nem contas para pagar. Em quase todos os lugares e épocas, a coleta garantia uma nutrição ideal. Os esqueletos fossilizados indicam que os antigos coletores tinham uma probabilidade menor de passar fome ou sofrer de desnutrição do que seus descendentes camponeses, sendo mais saudáveis e mais altos do que esses últimos. A expectativa de vida era aparentemente de 30 a 40 anos, porém isso se devia à alta incidência de mortalidade infantil. As crianças que superavam os perigos dos primeiros anos tinham uma boa chance de chegar aos 60 e, em certos casos, até os 80 anos. O segredo do sucesso dos coletores, que os protegia da fome e da desnutrição, era uma dieta variada. Os camponeses costumavam ter uma dieta muito limitada e desequilibrada, especialmente nos tempos pré-modernos. A maioria das calorias consumidas por uma população agrícola vinha de uma única fonte. O camponês típico da China tradicional comia arroz no café da manhã, arroz no almoço, arroz no jantar e, se tivesse sorte, poderia esperar comer a mesma coisa no dia seguinte. Por outro lado, os antigos coletores tinham regularmente dezenas de alimentos diferentes. Os nossos antepassados podiam comer frutas e cogumelos no café da manhã, frutas, tartarugas e caramujos no almoço e um bife de carne de coelho com cebolas silvestres no jantar. O cardápio no dia seguinte talvez fosse totalmente diferente e assim essa variedade garantia que os antigos caçadores-coletores ingerissem todos os nutrientes necessários. Além disso, por não depender de um único tipo de comida, eles eram menos propensos a sofrer quando uma fonte específica de alimento entrava em colapso. As sociedades agrícolas são dizimadas pela fome quando secas, incêndios e terremotos devastam a colheita anual de arroz e batata. As sociedades arcaicas não eram imunes a desastres naturais. Se perdiam algum tipo de item básico da sua alimentação, podiam colher ou caçar outro tipo, ou migrar para uma área menos afetada.
Os antigos caçadores-coletores também sofriam menos com doenças infecciosas. A maioria das doenças que se propagam em sociedades agrícolas e industriais, como varíola, sarampo e tuberculose, teve origem em animais domésticos e só foram transferidas para os humanos depois da Revolução Agrícola. Os antigos caçadores-coletores que haviam domesticado apenas os cachorros ficaram livres dessas doenças. Outro fator importante é que a maioria das partes das pessoas em sociedades agrícolas e industriais viviam em assentamentos permanentes densamente povoados e sem higiene, uma verdadeira incubadora de doenças. Já os coletores, vagando por todo lado e em pequenos bandos, não seriam capazes de sustentar uma epidemia. A dieta saudável e variada, a jornada de trabalho relativamente curta e a baixa incidência de doença levaram muitos estudiosos a definir as sociedades coletoras pré-agrícolas como as sociedades de abundâncias originais. No entanto, é um erro idealizar a vida desses seres antigos. Embora vivessem em condições melhores que as de algumas pessoas nas sociedades agrícolas, o mundo arcaico ainda assim era duro e impiedoso. Períodos de privação e dificuldade não eram incomuns. Um acidente que hoje seria considerado de menor gravidade podia facilmente se transformar em uma sentença de morte. Os coletores modernos muitas vezes abandonavam ou matavam velhos e deficientes que não tinham condições de acompanhar o grupo. Nós não devemos demonizar as sociedades arcaicas por esses motivos. Como toda a sociedade humana, era muito complexa. Os caçadores-coletores não eram anjos e nem demônios, mas sim humanos. 3.2 Espíritos falantes. O que podemos dizer sobre a vida espiritual e mental dos antigos sapiens? Podemos calcular quantas calorias por dia uma pessoa necessitava para sobreviver, quantas calorias eram obtidas a partir de 1 quilo de nozes e quantas nozes podiam ser colhidas em 1 km² de florestas. Mas será que eles consideravam as nozes uma iguaria ou um item de comida qualquer? Será que acreditavam que as nogueiras eram habitadas por espíritos? Achavam suas folhas bonitas? O mundo dos pensamentos, das crenças e dos sentidos é, por definição, bem mais difícil de decifrar. É consenso entre a maioria dos estudiosos que as crenças animistas eram comuns entre os antigos coletores. O animismo é a crença que qualquer lugar, animal, planta e fenômeno natural tenha consciência e sentimentos, podendo se comunicar diretamente com os humanos. Assim, os animistas podem acreditar que a grande pedra no topo da colina tem desejos e necessidades. A pedra pode estar brava por alguma coisa que fizeram ou se alegrar por outras ações. Não apenas a pedra, mas também o carvalho da colina é um ser vivo, assim como o riacho, a floresta, o caminho na clareira, os ratos silvestres, os lobos e os corvos. No mundo animista, os objetos e as coisas vivas não são os únicos seres dotados do elixir vital. Há também entidades imateriais, assim como os espíritos dos mortos, anjos, demônios e fadas. O animismo não é uma religião em particular, mas o nome genérico de milhares de religiões, cultos e crenças muito diferentes. Tudo isso é uma grande generalização sobre a sociedade arcaica. Seria a mesma coisa falarmos que no século XVIII todos acreditavam em Deus, englobando todas as diferentes religiões e ignorando os possíveis ateus. Mas não podemos ir muito além dessas generalizações. Presumimos que foram animistas, mas isso não diz muito. Não sabemos para quais espíritos rezavam, que festividades celebravam, a que tabus obedeciam. Mais importante ainda, não sabemos que história contavam. Essa é uma das maiores lacunas em nossa compreensão da história humana. 3.3 Paz ou guerra? Alguns pesquisadores imaginam as sociedades de caçadores-coletores como paraísos pacíficos, argumentando que a guerra e a violência só surgiram com a Revolução Agrícola, quando as pessoas passaram a acumular propriedade privada. Outros estudiosos sustentam que o mundo dos antigos coletores era cruel e violento, mas ambas as teorias são simplesmente ideias e leituras de restos arqueológicos. As descobertas arqueológicas são raras e pouco claras. Que pistas relevantes poderiam restar de uma guerra ocorrida há dezenas de milhares de anos? Não havia fortificações e nem muros naquela época, nenhum projétil de artilharia e nem mesmo espadas e escudos. A ponta de uma lança antiga poderia ter sido usada em uma guerra ou numa caçada. Os ossos humanos fossilizados também são difíceis de interpretar. Uma fratura em um esqueleto antigo pode indicar um ferimento de uma guerra ou um acidente. Um fato ainda mais importante: durante as guerras pré-industriais, mais de 90% das vítimas morriam de fome, frio e doenças,
mas não por armas. Imagine que há 30 mil anos atrás, uma tribo derrotasse o grupo vizinho e expulsasse de seu território de caça e coleta. Na batalha decisiva, 10 membros da tribo derrotada foram mortos. No ano seguinte, outros 100 membros da tribo perdedora morreram de fome, frio e doenças. Os arqueólogos que se deparassem com esses 110 esqueletos poderiam facilmente concluir que a maioria foi vítima de um desastre natural. Como iriam afirmar que todos foram vítimas de uma guerra impiedosa? 3.4 A cortina de silêncio. Se já é difícil reconstruir o panorama mais amplo da vida do coletor antigo, os eventos particulares são praticamente irrecuperáveis. Quando um bando de sapiens entrou pela primeira vez num vale ocupado por neandertais, os anos seguintes devem ter testemunhado um drama histórico e de tirar o fôlego, mas infelizmente nada sobreviveria desses encontros, exceto, na melhor das hipóteses, uns poucos ossos fossilizados e algumas ferramentas de pedra que permanecem sem nos dar as respostas complexas que buscamos. Podemos extrair esses vestígios informais sobre a anatomia, a tecnologia, a dieta e talvez até mesmo a estrutura social humana. Porém, eles nada revelam sobre a aliança política feita por bandos de sapiens vizinhos, os espíritos dos mortos que abençoaram a aliança, ou das esculturas de marfins dada ao xamã a fim de garantir a bênção dos espíritos. Essa cortina de silêncio encobre dezenas de milhares de anos de história. Esses longos milênios podem muito bem terem testemunhado guerras, revoluções, movimentos religiosos, teorias filosóficas profundas e obras de artes. Os construtores podem ter tido grandes conquistadores como Napoleão, talentosos Beethovens que não dispunham de orquestras, mas fizeram os ouvintes chorarem ao som de suas flautas de bambu. Mas tudo isso não passa de um palpite. A cortina de silêncio é tão grossa que não podemos nem mesmo ter certeza de que essas coisas aconteceram, e muito menos descrevê-las com detalhes. Caso não sejam descobertas novas ferramentas de pesquisa, nós provavelmente nunca saberemos no que acreditar. Contudo, é essencial fazer essas perguntas, ainda que não temos as respostas, pois podemos nos sentir seduzidos a ignorar 60 a 70 mil anos de nossa história humana, com a desculpa de que quem viveu naquela época não fez nada de importante. A verdade é que fizeram muitas coisas importantes, em especial moldaram o mundo à nossa volta de uma forma bem mais significativa do que a maioria das pessoas se dá conta. O próximo capítulo explica como os coletores transformaram por completo a ecologia do nosso planeta muito antes que a primeira povoação agrícola fosse erguida. As viagens dos bandos de sapiens foram as forças mais relevantes e destrutivas que o reino animal tinha produzido até então. Bom, eu sei que esse vídeo demorou um pouco mais do que o normal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, tem mais 2 outros vídeos aqui embaixo, um aqui, e é uma playlist aqui de todos os meus outros vídeos. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E se você quiser deixar aqui nos comentários uma sugestão de vídeo, eu vou ler todos, vou dar like em todos. E quem sabe eu posso até fazer o vídeo que você pedir. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, e eu te espero no próximo episódio.